Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, presentes nesta igreja matriz de São José Operário, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através das mídias sociais de nossa paróquia, operadas por nossa PASCOM. Hoje, nós, quase como no final de um filme, nós vemos como terminou a vida desses 2 personagens. Como terminou a vida do rico Epulão e como terminou a vida de Lázaro. O rico que se banqueteava com grandes festas todos os dias, o rico que se vestia com roupas finas e elegantes, acabou no inferno. E Lázaro, que sofreu, Lázaro, que
que fora abandonado por todos. Lázaro, que todos os dias estava na porta do rico, esperançoso que algo lhe fosse jogado. Lázaro, que os cães vinham lamber suas feridas, agora recebe no céu a recompensa, a paz e a felicidade. Duas histórias com dois finais, um final feliz e um final triste. E talvez nós precisemos logo de início nos perguntar: Deus é tão bom, por que Deus permitiu que o rico se condenasse? Por que Deus não deu a oportunidade ao rico de evitar o inferno e ir para o céu? Na verdade, nós sabemos muito bem que Deus deu àquele rico todas as possibilidades. Inclusive, Lázaro, na porta do rico, era uma oportunidade que Deus tinha dado àquele homem para ele entrar no céu. Na verdade, o rico desprezou tanto Lázaro como Moisés e os profetas. De fato, aquele homem vivia tão preocupado com as coisas materiais que não enxergava que a coisa mais importante da vida estava para além dessas coisas que podemos medir, que podemos tocar, que estava exatamente em planejar a sua vida para que ela fosse um caminho para o céu. Amados irmãos, essa história repete-se na nossa vida, repete-se no hoje da nossa história. Quantas vezes nós somos como este rico, nós desprezamos as oportunidades que Deus nos dá para nos salvar. Deus continuamente, como Pai misericordioso e amoroso, nos envia possibilidades de salvação, nos envia oportunidades de salvação. E nós, tantas vezes, estamos tão preocupados com as coisas do mundo, com as coisas passageiras, e nos esquecemos que nós temos uma alma, nos esquecemos que nós precisamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que Deus nos deu. Amados irmãos, este Evangelho então nos chama em primeiro lugar a atenção para o modo como estamos aproveitando as oportunidades de Deus. Nessa semana que passou, quantas oportunidades de salvação Deus nos enviou. Talvez aquela cruz tão pesada nos nossos ombros e que nós não tivemos a paciência de aceitá-la na nossa vida. Aquela cruz era a oportunidade de salvação. Talvez aquela situação pela qual passamos e que nós precisaríamos ter enfrentado com altivez e paciência, era oportunidade de salvação. Talvez aquela pessoa um pouco difícil na nossa vida, era oportunidade de salvação. Quantos Lázaros estão à nossa porta, e eles são um caminho para Deus. Não apenas, amados irmãos, e nós precisamos compreender isso, não apenas o pobre, o necessitado, é caminho de salvação para nós, sim, em primeiro lugar eles, mas também outras realidades que nos acontecem no dia a dia e são oportunidade de nos santificar. Nós deveríamos estar mais atentos para as visitas que Deus nos faz. Nós deveríamos estar com os olhos mais abertos para reconhecermos estas visitas e assim responder à altura delas e assim aproveitarmos cada uma dessas visitas como caminho de salvação.
A segunda coisa que nós precisamos meditar é que este homem, como diz a primeira leitura, ai dos que vivem despreocupadamente em Sião. Este homem vivia despreocupado de sua alma. Este homem vivia com o olhar apenas fixado nas coisas materiais e passageiras e, por isso, não investiu no céu. Este homem era tão rico materialmente e, no entanto, era um pobre espiritual, porque não soube fazer tesouro das coisas de Deus, porque não soube investir no céu. Ele que tinha investido tanto nas coisas materiais, estava com suas mãos vazias. Embora vestido de roupas finas e elegantes, estava nu diante de Deus, porque se preocupou apenas com as coisas que passam. E quando as coisas que passaram, ele se viu sozinho, abandonado. Porque as coisas deste mundo, elas não nos garantem a vida eterna. Porque o sucesso neste mundo, porque os empreendimentos deste mundo, eles não nos garantem a vida eterna. A vida eterna, ela é construída neste mundo, mas ela é construída com coisas eternas, com coisas que não passam. E que coisas são essas, Padre? São Paulo, na carta a Timóteo, nos explicou. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado. Aqui está, em poucas palavras, um caminho, um itinerário, uma receita de vida eterna. Um caminho, um itinerário, uma receita que o rico do Evangelho não seguiu. Ele não era um homem de Deus, ele era um homem do mundo. Ele era um homem preocupado não com as coisas de Deus, mas com as coisas passageiras, mundanas. Ele se preocupava diariamente com festas, com banquetes. Ele não soube fugir das coisas perversas. Ele não procurou a justiça de ajudar aquele pobre que estava à sua porta. Ele não viveu a piedade. Ele não viveu a fé. Ele não viveu o amor, a firmeza, a mansidão. Por último, amados irmãos e irmãs, pensemos que aquele pobre que estava na porta do rico, ele causava nojo ao rico. O rico, quem sabe, fechava a porta para não ver aquele pobre cheio de feridas na sua porta, com os cães lambendo as feridas. E agora, aquele pobre que tinha sido desprezado, agora ele pede, o rico pede ao pobre, que molhe a ponta do seu dedo e toque a sua língua para livrá-lo daquelas chamas terríveis. Agora ele tenta remediar o que em vida não fizera. Agora é tarde demais. Nós sabemos que nós só temos esta vida para nos converter. Com a morte se encerra o período de conversão. A conversão se dá enquanto estamos vivos. A conversão pode acontecer até o último instante da nossa vida, mas não pode acontecer depois desta vida. Por isso, nós devemos aproveitar bem cada momento para nos convertermos. Em último ponto, amados irmãos, ele pede que Abraão mande Lázaro
ressuscitar ou aparecer, mande Lázaro para os seus irmãos, para que os seus irmãos não se encaminhem também eles para o inferno. E Abraão diz uma coisa: se eles não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Cristo ressuscitou dos mortos, e mesmo assim, muitos não creem. Cristo ressuscitou dos mortos e nos indica o caminho do céu, e mesmo assim, muitos não acreditam. E mesmo assim, muitos têm o coração fechado para Cristo e não escutam a receita da vida eterna. Peçamos nessa Santa Missa termos um coração sensível para Cristo ressuscitado, porque Ele nos indica o caminho do céu, porque Ele nos indica a estrada que devemos percorrer para a vida eterna. Amados irmãos, cada domingo nós somos convidados a refletir sobre a nossa própria vida. E somos convidados a refletir sobre a nossa própria vida para que nós aproveitemos o tempo presente para nos santificar. Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus: Senhor, para te amar eu só tenho hoje. O ontem já passou. O amanhã eu não sei se virá. Para te amar eu só tenho hoje. Aproveitemos este hoje, aproveitemos este agora para nos encaminharmos para o céu, até que Cristo seja tudo em todos. E como seria bom, amados irmãos, que nesta missa nós formulássemos diante de Deus propósitos para o dia de hoje. Senhor, o que eu hoje farei para não terminar como rico, mas terminar como Lázaro no céu? Senhor, quais serão as minhas atitudes concretas hoje para vos amar? Porque para vos amar eu só tenho hoje. Quais serão as minhas atitudes diante da vida? Quais são as minhas escolhas? E estas escolhas, elas nos conquistam o céu. Estas escolhas que são pequenas, que são quase irrelevantes, elas são pedras que pavimentam a nossa estrada para o céu. Elas são realidades que nos retiram do caminho da morte e da perdição e nos colocam no caminho da vida. Cada um, durante a semana, é convidado a retornar à segunda leitura. Em primeiro lugar, se dá conta que nós somos de Deus. E depois, seguirmos esta lista, fugir das coisas perversas, daquele pensamento perverso, daquele julgamento perverso, daquela realidade perversa que nos retira do caminho de Deus, que pode ser, por exemplo, a preguiça de rezar, que pode ser, por exemplo, protelar as coisas de Deus, protelar a confissão, protelar aquele perdão, deixar para amanhã aquela conversão que precisamos realizar hoje. Procurar a justiça nas coisas grandes, mas também a justiça nas coisas pequenas. E existe um aspecto da justiça que nós pouco meditamos, e é a nossa justiça para com Deus. Às vezes a gente pensa muito na justiça em relação aos irmãos, mas existe uma justiça que eu preciso cumprir em relação a Deus. Ora, Deus é o Criador de todas as coisas, e por justiça eu lhe devo prestar culto e obediência, porque Ele me criou, porque Ele me governa, porque Ele é o meu Deus, e por justiça eu lhe devo adoração,
e por justiça eu lhe devo um coração que deve amá-lo. A piedade é o dom que nos faz enxergar Deus por trás de todas as coisas. A piedade é um dom do Espírito Santo que nos faz olhar para a vida, mas não olhá-la com um olhar simplesmente humano, mas olhar e enxergar por trás de cada realidade Deus. E assim termos um coração que sempre está em adoração. Quando vemos a beleza da criação, adorar a Deus. Quando vemos alguém que faz algo bom, adorar a Deus que inspirou. A fé, meus irmãos, vivemos num tempo de tão pouca fé. Vivemos num tempo, e eu já meditei convosco, vivemos num tempo de ateísmo prático, e nós somos convidados a enxergar o mundo pela ótica da fé. O amor. São João Paulo II escreveu: o amor me ensinou todas as coisas, o amor me explicou todas as coisas. E Santo Agostinho disse: ama e faze o que quiseres. Quem ama se encaminha para o céu. Quem ama jamais desagrada a Deus. O amor é a lei suprema da igreja. O amor é o ponto alto da nossa fé. Amor a Deus, amor ao próximo. A firmeza na luta contra o pecado. A firmeza em ter pontos firmes na minha vida, dos quais eu não abro mão. Ainda que seja numa conversa de amigos, eu tenho que ter uma firmeza tal, que eu não preciso ter medo de machucar, magoar um amigo para mudar a minha opinião. Mas eu tenho que ser firme nas minhas resoluções. Eu tenho que ser firme em defender a fé, com mansidão, com caridade, com amor, sim, mas com firmeza. Não podemos ser caniços agitados pelo vento. Devemos ter as raízes fixas em Deus. E estas raízes fixas em Deus nos dão firmeza. Combate o bom combate da fé. A fé é um combate. A fé é uma luta. E Deus nos deu as armas. E as armas são os sacramentos. As armas são os dons do Espírito Santo. As armas são os mandamentos. E quando eu os assumo na minha vida, eu combato a fé. Eu combato o bom combate da fé. Eu combato contra o mundo, contra o demônio. E me coloco do lado de Deus. E o lado de Deus é o lado da vitória. E o lado de Deus é o lado da salvação. E o lado de Deus é o lado da vida plena, eterna. Amados irmãos, busquemos nessas coisas tão simples do nosso dia a dia, sermos como Lázaro. Sempre me emociona quando eu faço a encomendação dos defuntos, dos nossos irmãos falecidos. E na oração de encomendação, o padre diz, se dirigindo quase que ao defunto, o padre diz: e com Lázaro, o pobre de outrora, possuas também tu o reino da vida eterna. Como será bom, amados irmãos, depois de concluirmos esta vida, nos colocarmos como Lázaro, à espera da salvação, e pelos anjos sermos levados para o céu. Lá é o nosso lar, lá é a nossa casa, lá é o nosso destino, lá é a meta para a qual anseia a nossa vida. Cada batimento do nosso coração exprime o desejo do céu e da vida eterna, porque, como dizia ainda Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração
até que repouse em ti. Amém. Fiquemos de pé.